Senhor poderoso Rei. Senhor poderoso Rei, aleluia, Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno é Jesus. Jesus, de receber o louvor e a honra para sempre. Digno é Jesus, digno é Jesus. Deus poderoso Rei, aleluia, Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno é Jesus. Jesus, de receber o louvor e a honra para sempre. Digno é Jesus, digno é Jesus, de receber e a honra para sempre. Digno é Jesus, digno é Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar juntos? Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O Rogério Bispo agradece a Deus porque a Vilce está se recuperando bem da fratura no úmero e em 15 dias poderá fazer fisioterapia. E o Rogério pede pela Vilma, irmã da Vilce, para que ela reaja bem para aguentar a quimioterapia. A Dani Brito pede por Edmilson e família. Nesta terça-feira, o Edmilson perdeu a sua mãe, que faleceu. A Iva está pedindo que Deus a oriente para poder comunicar à sua mãe, a Dalzija, que a mesma está com câncer e irá iniciar o tratamento. Oremos pela mãe da Iva. A Iva também pede que Deus cuide do seu emocional, dando sabedoria para decisões pessoais. Pede para o grupo de oração que está sendo feito em casa com suas irmãs Silene, Adalgisa e Isabel.
e pede que Deus tire a timidez de sua irmã Isabel, timidez de orar em público. A Selma Carvalho agradece as orações pelo Marcelo, que estava com Covid. Graças a Deus, ele saiu do hospital. Amém. O Hércules Alcântara pede pelo Marcelo Maciel, por emprego. Pede por Luiz, saúde. E pede pela melhora na saúde da Marlene e exames que ela irá realizar. O José Curtinaites e Sônia são verdadeiramente agradecidos a Deus por estar lhes livrando, dando além do que precisam e ainda poderem repartir quando alguém precisa. A oração diária é que Ele afaste esta pandemia do mundo. A Patrícia Mantuani pede oração por Deus, para que Deus continue protegendo a sua vida e guardando a sua família, livrando-a de todo o mal. O Eduardo Martins, que é filho do Norman, ele informou que a médica ligou nesta terça-feira e disse que seu pai teve uma infecção generalizada. Ele precisa muito das nossas orações. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que se uniram para orar pelo Norman. Meus irmãos, vamos todos agora estar em oração. Feche os seus olhos, abra seu coração e ore com fé por tantas necessidades. Ó Deus, muito obrigado pela recuperação da Vilce, ela está indo bem. Ó Deus, prepare-a para esta fisioterapia, que ela seja fortalecida pelo Senhor. E abençoe a Vilma, Senhor. Mais uma vez te pedimos, ajude a aguentar bem a esta quimioterapia. Ó Deus, tem misericórdia do Edmilson e sua família que perdeu a mãe, uma mãe tão querida. Ó Deus, dá-lhe conforto, dá-lhe graça para suportar este sofrimento. Eu te peço pela Iva, tu sabes como ela está sofrendo pela enfermidade da sua mãe, este câncer. Dá-lhe sabedoria para falar com a sua mãe sobre isso e falar sobre o tratamento. Dá-lhe graça e força, Senhor. Abençoa a dona Adalzija. Ó Deus, prepara o emocional da Iva, dá-lhe sabedoria nas decisões que tem que tomar. Abençoa, Senhor, essas reuniões de oração que estão sendo feitas na sua casa. Sê com a Silene, a Dalzija, Isabel. E tira a timidez da Isabel, para que ela possa orar com fé ao Senhor em público. Ó Deus, obrigado pela vida do Marcelo, pela cura que o Senhor lhe concedeu. Louvado seja o teu nome por isso. Ó Deus, eu te peço, Senhor, pelo Hércules, que ora em favor do Marcelo Maciel, abençoa o seu emprego, abre uma porta para ele. Ó Deus, abençoe a saúde do Luiz e abençoe também a Marlene. Ó Deus, nesses exames que vai fazer, ajude a Senhora a se recuperar na sua saúde. Ó Deus, eu te agradeço pela vida do Curtinaites e Sônia, porque o Senhor tem suprido suas necessidades e tem lhes dado graça para poder estender a mão para aqueles que precisam de alguma coisa. Abençoa, Senhor, o nosso país, o nosso mundo. Ó Deus, afaste essa pandemia, ó Pai. Eu te peço pela Patrícia, continue protegendo a Patrícia, a sua família, livrando-as de todo o mal. E, ó Pai, te pedimos de uma forma muito especial pelo Norman. Ó Pai querida, tenha misericórdia do Norman, ó Deus. Ele está naquele hospital, estende a tua mão sobre ele. Abençoa os médicos, os enfermeiros, a medicação. Ó Deus, liberta-o desta infecção. Ó Pai de amor, abençoa o Eduardo, abençoa a Bernadette, abençoa a Priscila, abençoa o Juninho, seus filhos queridos, sua esposa.
que, ó Pai, Tu sabes como vai o coração deles, tão apertado, ó Deus, tão angustiado, mas, ó Deus, dá paz, dá confiança, dá, Senhor, da Tua misericórdia para aquelas vidas, ó Deus. Muito obrigado pelo privilégio de orarmos, este recurso tão precioso, tão querido, ó Deus nosso, quanta ajuda o Senhor tem nos dado através da oração. Tem misericórdia, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Após falar sobre os motivos de oração e apresentar minha oração, recebi a notícia de que o Norman havia falecido. Ele foi recolhido pelo Senhor, está nos braços do Pai e realmente é com muita tristeza que a gente perde uma pessoa tão querida. Norman foi membro de nossa igreja por muito tempo, sempre trabalhador, sempre fiel. Foi presidente da nossa congregação na Fazenda da Juta e por onde passou foi sempre visionário, um trabalhador, um bom marido, um bom pai. Então é com muita tristeza que a gente comunica a perda deste irmão. Mas ele está tendo um momento mais glorioso da sua vida, vendo coisas que nunca viu, porque está com o Pai. A nossa oração é pelos seus familiares, particularmente a Bernadette, o Eduardo, a Priscila, o Juninho. Que o Senhor conforte esses corações, é uma perda muito grande, é uma dor muito grande. E que o Senhor coloque seu bálsamo santo sobre essas vidas, dando-lhes conforto e a paz do Senhor que excede a todo entendimento. Esteja orando por esta família, por todos os demais. Certamente é um momento muito triste. Vamos estar orando. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, pelas vidas da Bernadette, do Eduardo, da Priscila, do Juninho. A Bernadette que perde seu marido e os seus filhos, ó Deus, que perdem um pai tão querido. Abençoa toda esta família, uma família de crentes, uma família de fé. E, ó Deus, Tu tens os Teus planos, Tu tens os Teus propósitos eternos. Que, ó Deus, eles possam descansar no Senhor. Muito obrigado pelo tempo de convivência, pelas experiências, pelas conversas que tivemos com o Norman. Ó Deus, ele foi uma bênção e temos a certeza que ele está com o Senhor. Conforta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome
nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Graça e paz, meus queridos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Acompanhe com atenção a leitura da Palavra de Deus e permita que Ele já vá falando ao seu coração. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali.
e escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Da igreja que está em Filadélfia, escrevi: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta, tendo pouca força, Filadélfia. Guardaste a minha palavra, Filadélfia, e não negaste o meu nome, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia, como eu te amo. Sem demora, guarda o que tens, para que não tomem tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. E ao que vencer eu farei coluna no templo de meu Deus. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta, tendo pouca força, Filadélfia. Guardaste a minha palavra, Filadélfia, e não negaste o meu nome, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Nós já estamos em setembro e eu quero terminar este mês de aniversário da igreja, que foi agosto, com esta carta à igreja de Filadélfia. Jesus enviou 7 cartas às igrejas da Ásia.
Para duas, Jesus só tinha elogios. Esmirna, nós já falamos sobre ela, e Filadélfia. Filadélfia só recebeu elogios. Para 4 igrejas, Jesus tinha elogios e críticas. Éfeso, nós já lemos esta carta, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para uma igreja, Jesus só tinha críticas. A igreja de Laodiceia. Nós vimos isto no domingo passado. Das 7 cartas, nós estudamos 3. E hoje vamos estudar a 4ª, Filadélfia. As demais vamos deixar para uma outra ocasião. Nessas cartas, Jesus revela que não vê a igreja com os mesmos critérios que nós vemos. As igrejas nem sempre são aquilo que aparentam ser. Há gritantes contrastes quando as igrejas estão sob o olhar atento e poderoso de Jesus. Por exemplo, nós vimos que Éfeso era uma igreja ortodoxa, firme doutrinariamente, mas não tinha amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos olhos das pessoas, mas rica aos olhos de Jesus. Laodiceia se considerava uma igreja rica, abastada, mas aos olhos de Cristo era pobre, cega e nua. Filadélfia, que nós vamos estudar hoje, tinha pouca força aos olhos do mundo, mas era uma igreja fiel. Você está vendo aí o mapa para perceber a localização de Filadélfia? Este nome Filadélfia, o nome da cidade, significa amor fraternal. A cidade era a cidade do amor fraternal. E a igreja era a igreja da cidade do amor fraternal. A cidade tinha sido fundada para ser uma porta aberta para a divulgação da cultura e do idioma grego lá na Ásia. A cidade tinha uma boa posição estratégica na região e ela foi criada para ser embaixadora da cultura grega, ser uma missionária da filosofia grega. Mas Cristo diz para a igreja que Ele colocou uma porta aberta para aquela igreja para que ela proclamasse não a cultura grega, mas o Evangelho da salvação. Filadélfia era uma cidade pequena, como a igreja era uma igreja pequena. Não tinha lá uma grande atividade econômica, nada que se destacasse. A igreja foi considerada como tendo pouca força. Era uma igreja pequena e pobre, mas muito ativa. Era uma igreja que tinha muitas obras. Aquela região tinha sido muito castigada por terremotos. A cidade de Filadélfia tinha sido destruída e construída várias vezes. E em função das várias reconstruções, teve o nome mudado várias vezes. Por isso que Jesus promete à igreja dar-lhe um novo nome. A cidade de Filadélfia possuía uma comunidade judaica forte que se opunha ao cristianismo. Os judeus se achavam os únicos a possuírem a chave dos céus. E Jesus disse que somente Ele possuía a verdadeira chave de Davi e a deu
para a igreja. Jesus promete guardar essa igreja da grande provação que haveria de chegar. E Jesus faz uma afirmação forte sobre aquela igreja. É a minha afirmação assim predileta e é que deu base ao título desta mensagem. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. E preste atenção, eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Jesus disse que tinha aberto portas para aquela igreja. E creio que ele não queria abrir apenas para aquela igreja, mas para todas as igrejas. Por isso o título desta mensagem é Portas Abertas para a Igreja. Jesus concede oportunidades para todas as igrejas que buscam ser fiéis. Não é assim que a gente faz? Nós damos oportunidades para aquelas pessoas em quem confiamos. E Jesus confiava na igreja de Filadélfia. Porta aberta para as igrejas que contam com os recursos de Jesus. Para a igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como o santo e o verdadeiro. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Jesus não se apresenta apenas como Deus, mas destaca que ele é separado, possui santidade absoluta, em contraste com aqueles que vivem em pecado. Cristo é santo em seu caráter, obras e propósitos. Ele não é a sombra da verdade, ele é a essência da verdade. Ele é Deus confiável. Ele não é uma cópia de Deus, ele é o Deus verdadeiro. Havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Para as igrejas sem forças aos olhos do mundo, Jesus parabeniza Filadélfia pela sua fidelidade. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. A igreja tem pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada de crentes pobres e vindos da escravidão, talvez por não ter influência política e social na cidade, mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. A igreja era pequena em tamanho e força, mas grande em poder e fidelidade. Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e tinha poder. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja é fraca, mas seu Deus é onipotente. A nossa força não vem de fora, nem de dentro. A nossa força vem de cima, vem do alto. Para uma igreja
perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz que Ele é a sua amada. E todos eles saberão que eu amo vocês. Notem que Jesus Cristo faz uma declaração de amor para aquela igreja. Nós somos o povo amado de Deus, o seu rebanho, a sua vinha, a sua noiva, a sua delícia, a menina dos seus olhos. É assim que Jesus encara a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Esta é uma das imagens do Novo Testamento sobre a igreja. E nós somos o povo amado de Deus. Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações, Cristo promete guardá-la das provações que virão. Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Notem, meus irmãos, a ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Talvez você esteja sofrendo, e eu sei que tem gente que está sofrendo nesta pandemia, mas Jesus está nos dando uma ordem: aguentem com paciência. A igreja de Filadélfia foi fiel a Cristo, e Cristo aguardará na tribulação, nas dificuldades, no sofrimento. A igreja guardou a palavra, e Cristo guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transigiu, nem cedeu às pressões. A igreja preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Hoje, muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro evangelho, mais palatável, mais popular, mais adocicado. Um evangelho centrado nas pessoas e não em Deus. Cristo é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é um muro de fogo ao redor da igreja. Ela é o povo selado de Deus, e o maligno, nem seus terríveis agentes, podem tocar na igreja de Cristo. Ela está segura nas mãos de Deus. Mas a porta está aberta para as igrejas que aproveitam as oportunidades. Porta aberta para a oportunidade de salvação. Jesus disse em João 10:9 que Ele é a porta da salvação, da liberdade, da provisão. Ele também usou esta figura no Sermão da Montanha. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Lá em Mateus 7, de 3 a 14. Vemos aqui duas portas, e ambas estão abertas. Uma abre sobre uma rua larga e cheia de gente que caminha para a destruição, o inferno. E outra porta abre-se para o caminho estreito e escassamente povoado que leva à vida eterna. Jesus
contrasta dois caminhos, duas portas, dois destinos. Ambas as portas estão abertas e convidando as pessoas para entrar na porta estreita. É preciso se curvar, humilhar-se, arrepender-se. Não se pode levar nossa bagagem, nossa justiça, nossa bondade. E só pode passar uma vida de cada vez. Esta é a porta da salvação, que é Jesus. E também a porta está aberta para a evangelização. As angústias da cidade são como um grito de socorro das pessoas carentes do Evangelho. Jesus fala de uma porta de oportunidade para pregar o Evangelho. Paulo passava por Atenas, via a idolatria da cidade como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso pregando o reino, ele disse: se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Quando estava preso em Roma, apesar de já ter resultados tão fantásticos, conforme o relato de Filipenses 1, ele pede à igreja: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Colossenses 4, de 3 a 4. A igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta diante de si, que Jesus tinha aberto. Mas ela tinha 3 problemas para aproveitar as oportunidades desta porta aberta. O primeiro problema é que ela era uma igreja muito fraca. A congregação era pequena, formada de crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. Mas Jesus disse que isto não devia detê-la para o evangelismo. Havia também oposição à igreja na cidade. Os judeus, chamados por Jesus de sinagoga de Satanás, perseguiam a igreja. No começo, os crentes começaram a recuar. E então Cristo disse para a igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar, nem esta sinagoga de Satanás, e nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de problema. Aqueles que hoje perseguem vocês virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amei. E um outro problema da igreja era a ameaça de futura tribulação. Será que aquele era um momento apropriado para o evangelismo em meio a tantas perseguições? Será que a gente não tem que se calar e ficar esperando? Não seria tempo para recolher-se e manter-se seguro ao invés de avançar? Cristo diz: não. Ele promete guardar a igreja e encoraja a cruzar a porta aberta sem medo. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Jesus, é preciso anunciar o nome de Jesus. Não basta ser uma igreja ortodoxa, firme doutrinariamente, mas é preciso ser uma igreja missionária. Assim como a igreja tinha a missão de ser missionária da cultura grega, a porta estava aberta e precisamos aproveitar a porta, a oportunidade para atravessar enquanto é dia.
Quais são as portas abertas que Jesus tem colocado diante da IBVA? Bom, deixe-me falar algumas. Evangelização através dos nossos contatos pessoais. Quantas pessoas durante o dia você tem encontrado que não conhece a Jesus? É uma porta aberta para você falar do Evangelho de Cristo. Você tem parentes, tem amigos, tem vizinhos, você encontra a pessoa nas conduções, nos meios de transporte. Outra porta que Jesus abre é a evangelização através da mídia, o Facebook, o WhatsApp, as mídias sociais. Quantas vezes nós postamos coisas na mídia e não falamos de Jesus? As pessoas que acessam o seu Face, acessam o seu WhatsApp, o seu Twitter, será que elas sabem que você é crente? Você tem falado de Jesus a essas pessoas? É uma porta que está aberta. Evangelização através das celebrações online. Divulgue as nossas celebrações. Ali há hinos, há palavras, há testemunhos que podem evangelizar as pessoas. Quando nós voltarmos à normalidade, nós temos a porta da escola bíblica, das reuniões, dos cultos presenciais. Planeje convidar seus amigos. Evangelização através de pequenos grupos informais, onde as pessoas se reúnem numa casa, sem aqueles preconceitos, aquelas barreiras de uma igreja. E ali você pode falar do Evangelho. Evangelização através do Celebrando a Recuperação. Nós começamos, nós só tivemos uma reunião do Celebrando a Recuperação. E nós vemos esta organização, esta atividade do Celebrando a Recuperação como uma oportunidade de cura espiritual para muitas pessoas. Quando voltarmos, planeje usar a Celebrando a Recuperação como uma ferramenta de Deus que vai curar as almas das pessoas, curar as suas emoções. E evangelizando através do serviço e socorro ao próximo. Nós temos na igreja distribuído cestas básicas, nós temos o Viva Leite, e nós nos defrontamos com pessoas que estão passando por muitas lutas. E nós sabemos que esta pandemia vai tornar pessoas mais pobres. E nós podemos levar a palavra, levar o pão material e levar o pão da vida para as pessoas. Então, meus irmãos, as portas estão abertas. Filadélfia deve ser um exemplo para a IBVA. Jesus sabia que aquela igreja era fraca e a igreja, se reconhecia como tal. Filadélfia possuía uma visão correta de si mesmo. Sua fraqueza, no entanto, não era motivo de derrotismo. Embora convicta de que as oportunidades eram maiores do que ela poderia atender, ela não desperdiçava as oportunidades. Filadélfia era uma igreja atenta às oportunidades. As portas estão abertas para a Igreja Batista de Vila Alpena. As portas estão abertas para você que compõe a igreja. Vamos entrar? Não tenha medo, porque a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Então não tenhamos medo. Vamos entrar pela porta que estão abertas para nós. Oremos. Senhor, as portas estão abertas. Faz-nos pessoas fiéis, corajosas, para entrarmos por elas
e levarmos a tua mensagem para este mundo tão carente. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está participando deste culto e dá-nos coragem para sermos verdadeiros mensageiros do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Assim diz o santo e verdadeiro, e que tem nas mãos a chave de Davi. Sei das tuas obras e coloquei uma porta aberta ante a ti. Quem te enganou se renderá quando souber que eu te amo. Minha palavra tu guardaste, guardarei também a tua fé. Na hora que o tentador vier assolar a todas as nações, eis que não vou demorar. Filadélfia, guarda o que tens, que não roubem tua coroa. O vencedor será coluna no templo do meu Deus, e dele não sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Eis que não vou demorar. Filadélfia, guarda o que tens, que não roubem tua coroa. O vencedor será coluna no templo do meu Deus, e dele não sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que não vou demorar. Filadélfia, guarda o que tens, que não roubem tua coroa. O vencedor será coluna no templo do meu Deus, e dele não sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.